estamos orando ao Senhor, e nós lembramos com muita tristeza a situação dos nossos irmãos venezuelanos. Nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia daquele povo, daquela nação que tanto tem sofrido com reveses sociais, econômicos e políticos. Nós pedimos a tua misericórdia, Senhor, trazendo estabilidade, tranquilidade, para que os nossos irmãos tenham condições de servir ao Senhor, levarem a mensagem do Evangelho e formarem pastores e líderes para as igrejas de lá. Nós lembramos do Seminário Batista de lá, da Rebeca, pedimos pelo cuidado do Senhor, pela provisão e o suprimento daqueles queridos irmãos. Nós também, Senhor, nesse momento ainda continuamos a interceder pela filha do nosso querido irmão Diógenes e da irmã Gabriela. Nós clamamos, ó Deus, por essa cirurgia que ela faz nesse momento. O Senhor, que é o médico dos médicos, toma a mão daqueles profissionais da medicina, para que eles, Senhor, guiados, abençoados por Ti, iluminados, eles venham ser bênção e conseguirem trazer ela de volta, ó Pai, a uma vida tranquila e calma no Senhor. Pedimos pelo consolo de Deus para aquela família. E também nesse momento nós pedimos pela iluminação do Espírito Santo, para a compreensão da Tua Palavra. Nós precisamos de Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou há 6 anos aqui na igreja e tem um assunto que de vez em quando alguém me pergunta: pastor, o que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que a igreja batista pensa sobre isso? E esse assunto eu vim adiando, e eu resolvi agora nas férias, com um pouco mais de tempo, e para ler alguns livros e também pesquisar nas Escrituras, estudar um pouco melhor esse assunto e trazer uma palavra bíblica para os irmãos. Então o assunto que nós vamos falar hoje é a respeito de dízimos e ofertas. Não é um assunto fácil de tratar, não é um assunto simples de se conceber. Vocês não imaginam quantas horas de trabalho eu tive esses últimos semanas tentando organizar as ideias e procurar uma maneira didaticamente plausível para tentar apresentar para vocês. Eu orei muito a Deus por isso. Então, se eu não conseguir fazer tão bem, não pense que é culpa do Senhor, né? É provavelmente o fato que eu deveria ter trabalhado mais. Eu queria começar dizendo, irmãos, que a Bíblia fala muito sobre dinheiro. O dinheiro é o segundo assunto mais comentado na Bíblia. É o segundo tema mais comentado por Jesus. Portanto, falar de dinheiro na igreja é falar de algo bíblico. Isso não deveria se constituir um tabu para o povo de Deus. Mas os irmãos sabem muito bem que o dinheiro na igreja, no ambiente da igreja, ele se tornou um problema nos últimos anos, especialmente com a teologia da prosperidade, que acabou colocando o dinheiro no centro da igreja e no centro da vida cristã, em que as pessoas são convidadas a fazer propósitos e acabam muitas vezes crendo em promessas que Deus nunca fez na sua palavra, como promessas de uma saúde intocável, de ter uma riqueza que se perpetua, ou até mesmo a solução dos seus problemas de relacionamentos. Então essas coisas acabaram colocando as igrejas evangélicas no centro de muitas denúncias e também de muitos desmandos que estão sendo feitos no nome de Jesus, em que está sendo se oferecido às pessoas aquilo que Deus nunca ofereceu. E é evidente que isso gera uma reação, é evidente que isso gera assim, um posicionamento. O outro extremo da ideia foi muitos pastores que se levantaram contra a prática dos dízimos e da oferta na igreja, alguns dizendo que isso seria uma prática do Antigo Testamento e não da era da graça da igreja, e que portanto o crente está completamente desobrigado desse princípio nos dias de hoje. As pessoas que advogam esse tipo de ideia afirmam que a contribuição deve ser feita quando e com quanto a pessoa desejar, desde que seja feito com alegria e generosidade no coração. Outros vão mais longe, dizendo que as pessoas deveriam de fato não entregar nem dízimo e nem oferta em igreja, mas pegar suas contribuições e mandar para uma instituição de caridade, do que ficar alimentando um sistema que em muitos casos já se tornou corrupto.
Então, juntando todas essas questões e também o próprio interesse dos irmãos de vez em quando vir perguntar, vir pedir uma orientação a respeito desse assunto, eu resolvi então trazer esses assuntos para os irmãos, para a gente tentar meditar essa manhã e considerar a partir da Bíblia. Então, eu elaborei algumas perguntas, e essas perguntas vão seguir para guiar o nosso raciocínio enquanto eu tento desenvolver o tema. Então, a primeira pergunta que eu elaborei e tento responder é essa: a oferta voluntária e ocasional substituiu a prática regular do dízimo na era da igreja? Essa é a primeira pergunta que eu estou tratando, justamente porque há um grupo de pessoas que afirma isso, pastores, inclusive pastores sérios, que afirmam que na era da igreja não se tem mais dízimo, que dízimo é uma prática do Antigo Testamento, dízimo é da lei, oferta é da igreja. Dizimar na igreja seria um retorno à lei, seria um retorno ao Antigo Testamento, e considerando que no Novo Testamento, advogam essas pessoas, o Novo Testamento não tem nenhuma orientação clara, direta, dizendo que você deve dar o dízimo na sua igreja local. Irmãos, esse tipo de argumento, ele se fundamenta numa forte descontinuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Grave isso, porque eu vou tornar esse tema, isso é importante. Pessoas que afirmam isso, elas acreditam que não há elementos do Antigo Testamento que perpassam e chegam e atravessam para o Novo. Então, as coisas que aconteceram, as práticas, os princípios que ocorreram no Antigo Testamento, eles ficaram restritos ao Antigo Testamento, de tal modo que quando Jesus morreu na cruz e cumpriu a lei, Jesus Cristo deu início a uma nova era, a era da graça, em que nós não temos mais nenhum compromisso com os temas do Antigo Testamento. Então, pensando dessa maneira, o lógico seria afirmar que o Novo Testamento nada diz sobre dizimar. O Novo Testamento fala sobre oferta voluntária, proporcional e generosa. Algumas pessoas, eu pelo menos li um trabalho sobre isso, que foi um trabalho de um ex-aluno do seminário, ele não estudou esse tema comigo, mas ele dizia que se você não tiver alegria, nem dê. Então, se chegou o dia de você dizimar, ofertar ao Senhor, e você não tem alegria no seu coração, de modo algum você deve trazer a sua oferta ao Senhor. Então, acho que nesse ponto, seria importante a gente olhar de perto algumas passagens bíblicas, que normalmente são usadas por aqueles que advogam o fim dos dízimos e as ofertas, e a substituição dele pelas ofertas voluntárias. A primeira passagem é 1 Coríntios 16, que eu gostaria de olhar com vocês. Espero que não esteja ocorrendo nenhum assalto. 1 Coríntios 16, a primeira passagem utilizada por aqueles que defendem a extinção dos dízimos como prática regular, substituindo-se pelas ofertas voluntárias. A primeira passagem normalmente utilizada, você pode ler os textos deles, normalmente se baseia em textos como esse. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 16, primeiro verso diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Muito bem, meus irmãos. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção no primeiro verso, é que Paulo chama isso de coleta para os santos. Ele diz, é uma coleta feita para os santos. Ele diz que essa coleta deveria ser trazida à igreja, ela deveria ser proporcional à renda dessas pessoas, deveria ocorrer no primeiro dia da semana, e o apóstolo Paulo diz que essas ofertas deveriam ser levantadas enquanto ele não estivesse lá. Quando ele chegasse, essas ofertas seriam encerradas. E ele diz, em seguida, no verso 3,
que essas ofertas elas não ficariam na igreja de Corinto, elas não seriam utilizadas para os trabalhos daquela própria igreja, mas ela seria enviada para Jerusalém. Então a primeira observação que eu faço nesse texto é que, irmãos, aqui não está falando de sustento de igreja. Aqui está falando de uma igreja que auxilia outra igreja, de um conjunto de ofertas que é levantado numa igreja para socorrer uma igreja co-irmã. E essa oferta não era uma oferta permanente. Ele diz que deveria ser feito até que ele chegasse, depois que ele chegasse, essa oferta deveria ser encerrada. E quando nós olhamos algumas passagens paralelas no Novo Testamento, nós descobrimos, irmãos, que essa oferta, ela se tratava de fato de uma assistência social aos irmãos necessitados de Jerusalém. Você pode olhar isso em Atos capítulo 11, tem uma referência a esse acontecimento, que cremos que é o acontecimento do qual o apóstolo Paulo está se referindo no texto em que acabamos de ler. Então no capítulo 11 de Atos, versículo 27, a gente descobre o porquê Paulo movimentou a igreja de Corinto para levantar donativos para ajudar os irmãos de Jerusalém. Então Atos 11 verso 27 diz: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, essa fome, essa carestia chegou em Jerusalém, e Paulo está movimentando a igreja de Corinto para que seja levantada essa oferta para socorrer esses irmãos. Paulo faz uma referência específica a essa oferta em Romanos capítulo 15, você pode olhar comigo, por favor? Romanos capítulo 15, o apóstolo Paulo faz uma referência exclusiva a esta oferta. Romanos 15, verso 25, então preste atenção aí nesse versículo, porque ele explica a passagem que a gente acabou de ler em 1 Coríntios. Ele diz: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Então ele está comissionado pela igreja. Verso 26, porque aprove a Macedônia e a Acaia. Acaia é a antiga Grécia, onde ficava a igreja de Corinto. Então ele diz: aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Eu creio, meus irmãos, que isso aqui é mais do que claro para explicar o texto de 1 Coríntios 16, que se tratava de uma oferta única, voluntária, conforme a prosperidade daqueles irmãos, que seria levantado naquela igreja para socorrer os nossos irmãos que estavam carentes da igreja de Jerusalém. Então, eu acho que fica muito claro isso. A segunda passagem, que vale a pena a gente olhar, só lembrar que nós fizemos isso aqui na igreja já algumas vezes. No ano passado nós fizemos isso em função dos nossos irmãos da Venezuela. Nós recebemos um pastor da Venezuela, e durante aquela semana nós fizemos cantina, compramos camisa, ofertamos, e o objetivo todo era levantar uma grande oferta para abençoar os nossos irmãos da Venezuela, e eu creio que é um princípio parecido. 2 Coríntios 8 é uma outra passagem que normalmente é usada por aqueles que afirmam a descontinuidade dos dízimos e da oferta na época da igreja, dos dízimos, melhor dizendo. 2 de Paulo aos Coríntios capítulo 8, primeiro verso: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. É o mesmo princípio do verso anterior. Paulo está testemunhando que esses irmãos da Macedônia eram pessoas profundamente pobres, mas na pobreza profunda deles não impediu que eles fossem sobremaneira generosos, tirando do seu próprio alimento,
tirando do seu próprio sustento e pedindo ao apóstolo Paulo que, pelo amor de Deus, permitisse que eles participassem do que ele chama novamente de assistência aos santos. Esses da Macedônia, nós acabamos de ler Romanos capítulo 15, são os mesmos referidos pelo apóstolo Paulo, que também ajudaram os irmãos de Jerusalém durante essa época de carestia. Essa é uma segunda passagem. A terceira é no capítulo 9, só virar a página aí, versículo 7, 2 Coríntios 9, verso 7, diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então muitas pessoas se apressam a olhar um versículo desse e afirmar logo: olha, aqui está mais do que claro que Deus está excluindo completamente a oferta regular, compromissada. Deus está falando que tem que ser feito com toda alegria, e o importa é você ter alegria no coração. Não importa quando você faz, não importa com quanto você faz, desde que você tenha alegria em sua alma. Meus irmãos, novamente, uma leitura do contexto vai clarear sobre o que Paulo está falando. No versículo 1, ele diz: ora, quanto à assistência em favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Novamente, é o mesmo tema das referências que nós lemos anteriores. O tema é assistência aos santos. No versículo 5 diz: porquanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Paulo está dizendo: eu mandei uma comissão, essa comissão antecipa a minha chegada, e eles vão organizar essas ofertas, para que quando eu chegar aí já esteja tudo pronto. E no versículo 9, ele usa uma linguagem do Antigo Testamento, que fala justamente de socorro aos pobres. Olha o que ele diz no verso 9: como está escrito, distribuiu entre os pobres, e sua justiça permanece para sempre. Ele está citando Isaías 55, verso 10. Então ele está usando uma linguagem do Antigo Testamento para reforçar que em Israel, no Israel antigo, havia-se o hábito das pessoas mais ricas socorrerem financeiramente os seus irmãos mais pobres. Então, meus irmãos, como as passagens que nós lemos anteriores, nós percebemos claramente que aqui nada está falando de sustento da igreja local, mas está falando de assistência social. Pessoalmente, considero que esse argumento de que o importante é você dar com alegria, quanto e quando você quiser, eu considero esse argumento, irmãos, além de não bíblico, tremendamente ingênuo do ponto de vista prático. O Senhor Jesus falou muito sobre dinheiro. O Senhor Jesus falou muito sobre o perigo da avareza, o fato de que a avareza está sempre cercando o nosso coração. E você mesmo percebendo sobre tudo que Jesus disse sobre a avareza, sobre o fato de que o nosso coração, diante da primeira possibilidade de reter um pouco mais, nós ficamos. Você acha que o Senhor Jesus ia entregar o sustento do seu trabalho a uma voluntariedade tão subjetiva e tão sentimental? Vocês imaginam um missionário sendo levantado por nós para servir ao Senhor, por exemplo, na Venezuela? E quando chega o dia dele receber o sustento dele para prover as necessidades da família, ele olha a sua conta, não tem um centavo lá, e ele entra em contato aqui com a igreja, e os irmãos vão dizer: ah, pastor, é porque esse mês Deus não nos deu alegria. Uma tristeza, a gente está numa depressão, uma tristeza, a gente está sem alegria. A gente está triste, mas na verdade, não, sabe o que aconteceu? Na verdade, eu tive uma alegria muito grande, mas foi pelas minhas férias. A minha viagem, os meus passeios, eu estava cheio de alegria no coração, e quando eu pensava na oferta missionária, mas dava uma tristeza. É muita subjetividade, irmãos, é muita subjetividade, sem contar que, eu pensei nisso, mas eu não teria tempo de desenvolver, que a alegria nas escrituras não é um sentimento, a alegria é um mandamento. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria não tem a ver com o que você está sentindo, mas isso seria um assunto para a gente falar em outro momento. Meus irmãos, a minha conclusão nesse ponto é que quem quer falar de sustento na igreja local não pode usar esses textos.
Esses textos nada falam sobre esse assunto. Esses textos, eles tratam de sustento, de auxílio a irmãos carentes. E eu quero aproveitar esse ensejo para dizer o seguinte, que estão errados esses pastores da televisão, que usam passagens como essa para tentar convencer as pessoas, a comover as pessoas, para as pessoas doarem, para manter aquela estrutura milionária que eles têm, com as suas mansões, com seus jatinhos, com as suas fazendas, com seus programas de televisão caríssimos. Esses textos também não podem ser utilizados para isso. Esses textos são utilizados para falar de gente pobre, gente que está passando fome, gente que está passando necessidade. Eles não são pobres, eles não estão passando necessidades. Então esses textos também não podem ser utilizados como subterfúgio para esse tipo de alegação. Aqui é gente que precisa de alimento, é gente que precisa de vestuário, é gente que precisa de moradia, e são esses que nós estamos olhando aqui nesse texto. Portanto, respondendo a nossa primeira pergunta, creio eu que os textos alegados para a substituição dos dízimos pela oferta voluntária, generosa, proporcional, eles não têm embasamento no Antigo Testamento. Isso nos leva à segunda questão. A segunda questão é mais ou menos essa: há um ensino sobre o dízimo que atravessa toda a Bíblia? O dízimo é apenas um tema do Antigo Testamento? E aqui eu quero olhar com vocês algumas passagens da Bíblia e deixar que essas palavras falem por si. E eu vou tentar mostrar para vocês que o ensino sobre os dízimos é um ensino bíblico, não é um ensino da lei. Ele é um ensino que começa antes da lei e que ele atravessa todas as escrituras e chega na era da igreja. Uma palavra sobre interpretação bíblica é que a revelação nas escrituras é progressiva. Grave isso, por favor. Eu não quero ser tremendamente teórico com vocês, mas com revelação progressiva eu quero dizer que às vezes nós temos um assunto que surge no Antigo Testamento e ele aparece de uma forma embrionária, e ao longo da Bíblia esse assunto vai sendo expandido, vai acrescentando informações a ele. Pense, por exemplo, no tema cordeiro. Cordeiro aparece em Gênesis. Cordeiro substitui o Isaque, quando Deus havia pedido a Abraão que matasse seu filho, foi o cordeiro que o substituiu. Depois é o cordeiro que morre no lugar dos israelitas, quando o anjo passou naquela ocasião da Páscoa. E esse ensino de cordeiro vai crescendo, informações vão sendo acrescentadas a ele, a tal ponto de no Novo Testamento, o João Batista dizer: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o cordeiro aqui adquire uma nova percepção, não é mais um animal, mas é uma pessoa, é um único sacrifício. É isso que eu quero dizer com revelação progressiva, e que o dízimo nas escrituras ele se encaixa nisso. Então vamos começar com Abraão, Gênesis 14, verso 17, vamos ler essa passagem. Gênesis 14, Gênesis 14, verso 17 até o 20, diz assim: após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer, olha que nome lindo para você colocar no seu filho, Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Meus irmãos, Abraão tinha acabado de vir de uma guerra aqui. 4 reis haviam tomado a cidade de Sodoma e Gomorra e levado Ló, sobrinho de Abraão, como cativo, como escravo. E Abraão junta os seus 318 homens
e com 318 homens ele conseguiu vencer um exército composto por 4 reis. No retorno, ele encontrou com esse sujeito, chamado Melquisedeque. O texto sagrado diz que ele é rei de Salém. Salém é a palavra hebraica shalom, de onde nós temos a palavra paz. A palavra Salém, ela é utilizada para designar a palavra Jerusalém. Então ele é o rei da paz. Em segundo lugar, o texto diz que ele trouxe pão e vinho. Isso sempre foi uma coisa que me intrigou. Eu já compartilhei com os irmãos da igreja, porque ele é um sacerdote. Um sacerdote não trazia pão e vinho. O sacerdote trazia sacrifícios, trazia ovelhas, trazia animais para sacrificar. Mas ele não traz as ovelhas e os animais, ele traz os elementos memoriais que no Novo Testamento seriam utilizados para representar a morte de Cristo. E isso sempre me intrigou. E eu sou muito inclinado a pensar que isso aqui é uma das muitas aparições de Jesus no Antigo Testamento, mas há quem não concorde comigo. O texto também o chama de sacerdote do Deus Altíssimo. É a primeira vez que esse título aparece na Bíblia. Houveram atos sacerdotais, mas é a primeira vez que aparece o ministério do sacerdote. E esse sacerdote pronuncia uma bênção. Ele chama tanto Abraão quanto Deus de bendito, abençoados. E o texto diz que ele chama Deus de dono dos céus e da terra, e como reação a essa declaração de que Abraão estava diante de um sacerdote do Deus dos céus e da terra, Abraão, como gesto de adoração, entrega dízimos. É a primeira vez que isso aparece na Bíblia. A regulamentação do dízimo só aconteceria 600 anos depois, com a chegada da lei de Moisés. Mas a pergunta que fica para a gente é: onde foi que Abraão aprendeu isso? Onde foi que Abraão aprendeu que todas as vezes que somos colocados diante de Deus, nós adoramos a Deus com aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida, que via de regra é o nosso dinheiro? Onde foi que Abraão aprendeu isso? Alguns estudiosos, se você for ler lá os comentaristas do Antigo Testamento, alguns vão dizer que ele aprendeu isso com as religiões pagãs. Porque havia religiões pagãs em que os seus fiéis depositavam ofertas generosas para os seus deuses. Mas eu não consigo conceber essa ideia. Porque, meus irmãos, a Bíblia mostra em Gênesis, Caim e Abel sacrificando. Depois andamos um pouco mais na história bíblica, Noé construindo um altar e sacrificando. Noé sabendo separar o que é um animal impuro de um animal puro. Lembra que Deus falou isso para ele? Quando você estiver na arca aí, separa os animais puros dos animais impuros. Aí você continua lendo a Bíblia e a questão é: onde foi que eles aprenderam isso? Onde eles aprenderam a construir um altar para o Senhor? Onde foi que eles aprenderam a dar dízimos ao Senhor? Onde foi que eles aprenderam que tinha que matar um animal? Onde que tinha que separar animal puro e animal impuro? Então muitos dizem que eles aprenderam das religiões pagãs. Eu tenho uma pista, que é Gênesis 26, quero que você olhe comigo, que eu acredito que é muito mais seguro a gente falar isso, do que Deus estivesse importando práticas pagãs para adorar o seu nome. Gênesis 26, versículo 5, veja aí, marque esse versículo, para quem gosta de teologia bíblica é um bom tema. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou todos os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então o que é que Deus está dizendo? Abraão foi fiel, eu dei uma lei a ele, eu dei mandamentos a ele, eu dei estatutos a ele, eu dei preceitos a ele, e ele cumpriu, ele foi fiel. Então aqui fica muito claro, irmãos, que embora o restante do Antigo Testamento não revele o momento em que isso aconteceu, mas a partir do momento em que Deus começou a se relacionar com o ser humano, Ele mesmo instruiu os seres humanos sobre o modo como Ele queria ser adorado. Ele queria que fizesse sacrifícios, Ele queria que animais fossem sacrificados, Ele não queria animais impuros, Ele queria que os seus adoradores o adorassem também, através de dízimos e ofertas, e foi por isso que Abraão fez isso. Esse é o primeiro caso do Antigo Testamento. O segundo é o de Jacó, capítulo 28, é só caminhar aí um pouquinho.
Vocês lembram que Jacó estava indo embora de casa, fugindo do seu irmão Esaú? Ele estava numa situação muito complicada, teve que fugir, arrumar casamento na terra dos seus pais, e ele dorme e ele tem uma visão de uma escada em que anjos desciam e subiam, e ele também tem ali a presença do Senhor, e Deus se manifestando a ele, dizendo: eu sou o Deus do teu pai, e eu estou fazendo promessas a você. Ele herda as mesmas promessas do pai. Versículo 13 diz: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Então Deus está mostrando para ele que ele é o herdeiro das promessas, que tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão, de terra, de um povo, de uma nação, de um legado de fé, ele estava herdando, recebendo aquilo. E como gesto de adoração, no versículo 20, ele reage dizendo o seguinte: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Então Deus aparece a ele, e ele faz um compromisso com o Senhor. Ele diz que vai assumir Deus como sendo o Senhor da sua vida, e ele diz, preste atenção porque isso é importante no Novo Testamento, que ele vai construir uma casa de adoração. Ele não apenas vai fazer um altar, ele quer fazer uma casa, o Betel, a casa de Deus, um local de adoração. Então a casa de Deus sendo identificado com aquele local onde ele dava o dízimo. E meus irmãos, essa ideia de casa de Deus é uma das ideias que vai sendo ampliada no Antigo Testamento. Por enquanto aqui em Jacó, casa de Deus é só uma coluna. Mas quando nós chegamos na época do Israel no deserto, o que é que se tornou a casa de Deus? O tabernáculo, lembram disso, né? Na época dos reis, qual é a casa de Deus? O templo. E aí pensa, sim, mas isso encerrou, não passou para o Novo Testamento. Não passou para o Novo Testamento? Não existe casa de Deus do Novo Testamento? Você vai dizer, a casa de Deus sou eu. É verdade que a Bíblia muitas vezes se refere a gente como o templo do Espírito Santo, mas 1 Timóteo 3, verso 15, demonstra que esse conceito de casa de Deus não ficou restrito ao Antigo Testamento, mas ele chega na era da igreja. Primeira Timóteo 3, verso 15. Verso 14, só para você pegar o contexto, diz: escrevo-te estas coisas esperando e ver-te em breve, para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder aonde? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Então onde é a casa de Deus na nova aliança, na era da igreja? É a comunidade dos santos, são os fiéis. Então vocês percebem que a ideia de casa de Deus é uma das ideias que atravessa o Novo Testamento, que não tem essa ruptura tão profunda como muitos querem afirmar. Tem elementos que perpassam os dois testamentos. Eu pergunto para você, nessa nova casa de Deus que é a igreja, tem sacerdote? Tem sumo sacerdote? Quem é o sumo sacerdote? Quem é? É Jesus. Então até o conceito de sumo sacerdote, a gente vai ver isso largamente em Hebreus. Esse conceito de sumo sacerdote, ele atravessa do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então fica claro aí que nós temos casa de Deus sim no Novo Testamento. Aí a gente caminha mais alguns anos na história bíblica, vem a lei de Moisés. E na lei de Moisés nós temos alguns sentidos a mais que expandem o entendimento de dízimo. Vamos ler Números 18, verso 21, e aqui vocês vão perceber que o conceito de dízimo adquire uma outra função. Números 18. Números 18, verso 21.
Diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. E ele continua o desenvolvimento do texto. Mas perceba aqui que o dízimo tem um novo sentido, tem mais um sentido. É o sustento dos sacerdotes, é o sustento dos levitas, era o sustento da classe de pessoas que trabalhavam diretamente com o templo, desde a sua limpeza até o ensino da palavra de Deus para o povo de Israel. É interessante que hoje as pessoas querem ressuscitar os levitas, mas eu nunca ouvi falar dos levitas da limpeza. Devia ter o levita de limpar o banheiro, de tirar o pó, de matar as aranhas que ficam assim, né? Devia ter os levitas da limpeza, só quer ter o levita do louvor, mas não é, o sentido de levita é amplo. Então aqui os levitas, Deus normatiza o sustento deles, e aqui é o ponto em que muita gente se apressa, dizendo, está vendo aí, os dízimos serviam para sustentar os levitas, nós não temos mais levitas no Novo Testamento, então o dízimo não tem certeza. Não é tão simples assim, porque no Novo Testamento, Paulo vai relacionar o sustento dos pastores ao sustento dos levitas no Antigo Testamento. Isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mais um sentido do dízimo na lei de Moisés: o sustento da casa de Deus. Malaquias 3, vamos ler, que essa já é bem conhecida. Muita gente sabe até de cor. Malaquias 3, verso 10. Aqui nós temos o sentido do dizimar sendo ampliado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então ele diz, o sustento, o dízimo serve para o sustento da casa de Deus. Lembra que o templo tinha muitas despesas. Eles precisavam comprar óleo, eles precisavam comprar lâmpadas, incenso, pães, sustentar o sacerdócio. E de onde vinha isso? Vinha dos dízimos que era entregue. E tem mais um sentido, antes da gente ir para o Novo Testamento, que está em Deuteronômio 26, que é o sustento das pessoas que estão passando fome. Deuteronômio 26, verso 11 e verso 12. Deuteronômio 26 diz: alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, e o levita, e ao estrangeiro que vive no meio de ti, quando acabardes de separar todos os dízimos da tua messe, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Mais um sentido para o dízimo: sustento de gente carente. Foi por isso que Paulo, quando foi advertir os coríntios que desse sustento aos irmãos que estavam passando necessidade, ele recorreu ao Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento se preceituava que uma parte daquilo que era recolhido deveria ser utilizado na assistência dos pobres. Então, se eu fosse fazer uma síntese aqui para a gente poder continuar, eu diria que o ensino do dízimo, ele começa com Abraão e ele tem algumas funções. Primeiro, reconhecer que Deus é o Senhor de tudo, reconhecer que Ele é o dono de todas as coisas. Segundo sentido, adoração na casa de Deus, a gente aprendeu isso com Jacó. Terceiro, sustento dos sacerdotes, manutenção da casa de Deus, ajuda aos necessitados. Essa eu poderia dizer para vocês que é a teologia do dízimo no Antigo Testamento. Agora, vamos para o Novo Testamento. Tem dízimo no Novo Testamento? Essa é a terceira questão. Antes disso, eu preciso pincelar um assunto que é um assunto muito discutido entre os estudiosos da Escritura,
que é a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Em outras palavras, o que permanece do Antigo Testamento, o que não permanece, se permanece alguma coisa ou não permanece nada. Se você quiser estudar esse assunto, procure um tema chamado Lei e Graça. Você vai ver uns 5 milhões de artigos que você pode ler até Jesus voltar e aprender alguma coisa sobre esse assunto. Meus irmãos, é muito comum a gente ouvir de várias pessoas a seguinte frase: Cristo nos libertou da lei. E se Cristo nos libertou da lei, nós temos liberdade. Eu sou livre hoje, eu sou livre. E é verdade que Cristo nos libertou de fato da maldição da lei. Só que essa frase, às vezes, ela tem alguns equívocos. Primeiro, é não perceber que tinha graça no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não tinha só lei. No Antigo Testamento tinha graça também. Abraão foi salvo pela graça. Ele não foi salvo por obras. Então, graça não é só um tema do Novo Testamento, graça também é um tema da antiga aliança. O segundo erro que normalmente está por trás dessa frase é que pensar que você é livre em Cristo, isso não significa que você não tenha que cumprir lei nenhuma hoje. Isso não significa que hoje você está livre para fazer o que você quer. Uma blogueira cristã famosa foi a um programa de televisão e ela disse que representa a nova classe de evangélicos. E ela disse que vai para todo canto, vai para boate, show de Justin Bieber, seja lá o que for. E pergunta, mas como é que você vai? Os crentes antigos não vão. Não, é porque eu descobri que eu sou livre. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Cristo me libertou, eu não tenho regras, eu não tenho normas. Irmãos, na tentativa de fugir do legalismo, que é aquela coisa de traçar lei para tudo, essas pessoas acabam caindo no antinomismo, que é não ter lei nenhuma, é você fazer aquilo que quer. Então, é um problema isso tem gerado muito problema na igreja hoje. Eu quero dizer a vocês que eu compreendo que há certos elementos da lei de Moisés que de fato caducaram. O sistema de sacrifícios caducou. A lei civil, os aspectos civis da organização de Israel, também caducou. As regras alimentares, graças a Deus, caducou. Graças ao Senhor Jesus, que disse que não é o que entra na boca, né? Ele considerou limpo todos os alimentos, então você pode comer lá seu torresminho sem peso na consciência. Então tem certos elementos, Giovana que não ouça isso, né, Giovana? Então tem certos elementos que de fato caducaram. Mas tem certos elementos que permanecem. Eu vou dar um exemplo que vocês conhecem bem. Efésios 6, Paulo diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e tenha muitos anos sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento de onde? Da lei, da segunda tábua da lei. É o quinto mandamento, da segunda tábua. É o primeiro mandamento. Então Paulo, quando foi instruir os filhos dos cristãos a respeitar os seus pais, a amar seus pais, ele não criou uma lei nova, ele não apresentou um ensino novo, ele recorreu ao ensino do Antigo Testamento, entendendo que havia relevância sim naquele aspecto da lei para a igreja hoje. Então alguns elementos permanecem. Não cobiçarás, permanece. Não matarás, permanece. Não terás outros deuses diante de mim, permanece. Agora tem outros elementos que eu vou dizer assim, eles são expandidos, eles permanecem, mas dentro de uma configuração diferente. Um deles eu acabei de citar para vocês, é casa de Deus. Casa de Deus não é mais um prédio. Casa de Deus é o quê? É a comunidade de crentes. Um outro tema que ainda continua, sacerdote. Sumo sacerdócio, não é mais o sumo sacerdócio de Levi, é o sumo sacerdócio de Jesus, que é eterno. Então nós temos, em síntese aqui, eu espero não estar sendo tão complexo, mas eu estou dizendo para vocês, tem coisas que caducaram, tem coisas que atravessaram, e tem coisas que são reinterpretadas, que tem a sua interpretação expandida. Eu creio, irmãos, que é mais preciso você dizer que não tem lei nenhuma hoje. É mais preciso você dizer o seguinte, que a lei mosaica foi substituída pela lei de Cristo. Vamos ver Bíblia para eu não ficar
só nas minhas palavras. 1 Coríntios 9, você vai ver isso bem claro. Primeira Coríntios 9, verso 20. E para aqueles que acham que hoje não tem lei nenhuma, que você faz o que quiser, vai ter que dar resposta para passagens como essa. Versículo 20 diz: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para que os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Paulo está dizendo aqui no verso 20, se você percebeu, eu não estou debaixo da lei. Às vezes quando eu me comporto com eles, eu me comporto como se eu tivesse, mas isso é para ganhá-los, é para conquistá-los, não porque eu esteja debaixo da lei. Eu pergunto para vocês, que lei é essa que ele se refere? É a lei de Moisés. Mas olha o próximo verso: aos sem lei, isto é, o gentil, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Ele diz: eu não estou debaixo da lei de Moisés, eu estou debaixo da lei de Cristo. E esse é um tema repetido no Novo Testamento. Gálatas 6:2: carregai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então nós não estamos sem lei hoje, nós estamos debaixo da lei de Cristo. A pergunta que fica é: mas o que é a lei de Cristo? A lei de Cristo, eu estou citando aqui John Feinberg, que escreveu o livro Continuidade e Descontinuidade, para quem quiser ler. Lei de Cristo é o novo código de conduta aplicado aos cristãos da Nova Aliança. No Antigo Testamento, o povo de Israel tinha um código de conduta, era a lei de Moisés. No Novo Testamento, o povo de Deus tem um código de conduta, é a lei de Cristo. E o que há na lei de Cristo? Qual é o conteúdo dessa lei de Cristo? Eu diria para vocês: primeiro, o ensino de Jesus. Segundo, o ensino dos apóstolos. Terceiro, os temas do Antigo Testamento que atravessam para o Novo, que eu já citei para vocês. Esses são os elementos da lei de Cristo. E, irmãos, tanto a lei de Cristo como a lei de Moisés exigiam santidade. A diferença é que a lei de Moisés exigia santidade, mas não te dava poder para cumprir a lei. A lei de Cristo exige santidade de você e te dá o Espírito Santo como selo, que impulsiona o seu coração para querer obedecer ao Senhor. Esse tema, ele é muito, muito, muito expandido no livro de Hebreus. Só mais uma passagem, Hebreus capítulo 7, eu quero olhar essa com vocês. Hebreus capítulo 7, verso 11 e verso 12. Eu quero que você perceba nessas duas leituras o sacerdócio e a casa de Deus e a lei. Hebreus 7 verso 11 diz: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há uma mudança de lei. Então veja, ele está dizendo que a substituição do sacerdócio, que sacerdócio? O sacerdócio de Jesus pelo sacerdócio de Arão. Ele diz: quando muda o sacerdócio, muda a lei. Ele está dizendo que acabou a lei? Não, ele está dizendo que houve uma mudança. A lei de Moisés pela lei de Cristo. Dito isso, espero que isso fique na sua mente. Hebreus capítulo 7, vamos ler do verso 1 a 4. Hebreus capítulo 7 é a repetição do estudo de Melquisedeque que a gente acabou de passar. Hebreus está fazendo referência a ele. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça,
depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Agora veja como o autor de Hebreus se refere a ele, verso 3: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Vocês veem porque eu tenho essa coisa com Melquisedeque, né? Vocês estão vendo a maneira como o texto se refere a ele. Lembra que o livro de Hebreus tem como propósito apresentar a supremacia de Cristo, substituindo diversos elementos do Antigo Testamento. Aqui o autor de Hebreus, nessa passagem, está dizendo que Jesus é o novo sumo sacerdote. Não é mais o sumo sacerdote de Arão, é o sumo sacerdócio de Jesus. Eu não sei se você sabia, mas se fosse no tempo da lei, Jesus não poderia ser sumo sacerdote. Por quê? Jesus era da tribo de Judá, o sumo sacerdote era da tribo de Levi. Jesus não poderia ser sumo sacerdote. Mas o autor de Hebreus está dizendo que Jesus é sumo sacerdote, e ele é um sumo sacerdote muito maior do que os levitas, porque o sumo sacerdócio de Jesus está atrelado a Melquisedeque, não está ligado a Arão, mas na verdade veio antes de Arão, veio ainda no tempo da lei, ou melhor, no tempo antes da lei. Então o sacerdócio de Jesus é muito superior, é muito superior. O sacerdócio de Jesus apareceu na história 600 anos antes do sacerdócio dos levitas. Esse é o argumento do escritor de Hebreus. Aí o escritor de Hebreus vai dizer assim: vocês vão se lembrar que os israelitas, quando iam entregar dízimo na época da lei, eles entregavam a quem? Aos levitas. Só que Jesus é um sumo sacerdote tão superior aos levitas, que os levitas é que pagaram dízimos a Jesus. Os levitas que pagaram dízimos a Melquisedeque. Aí você ouve isso, né? Como assim? Como é que os levitas pagaram o dízimo? Os levitas nem existiam ainda. Os levitas só apareceriam 600 anos depois. Como assim os levitas pagaram dízimos? Veja que esse é o argumento dele. Deixe-me ver aqui. Puxa vida, versículo 9, é esse mesmo. Olhe comigo o versículo 9. Ele diz assim: e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Então, 600 anos depois apareciam os levitas, mas o autor de Hebreus está dizendo: os levitas pagaram dízimos a Melquisedeque. Pagaram através de quem? Através de Abraão. Ele está falando aqui, irmãos, que Abraão foi o representante dos levitas. Do mesmo jeito que Jesus é o nosso representante, do mesmo jeito que Adão é o representante da raça humana. Ele está dizendo: Abraão é o representante desse grupo. E quando Abraão pagou dízimos, ele não estava pagando dízimos apenas por si, ele estava pagando dízimos por todos aqueles que ele representa, incluindo os levitas, incluindo você, porque nós somos chamados descendentes de Abraão. Então você pode dizer assim que em Abraão você é dizimista. Em Abraão você já pagou dízimos. Você já pagou dízimos ao sumo sacerdote. Irmãos, quando a gente lê o restante do texto, fica muito claro que o autor de Hebreus vai substituindo diversos elementos do Antigo Testamento. Ele substitui o templo, ele substitui o sacerdócio, ele substitui Moisés, ele vai substituindo por Cristo. Mas ele não substituiu o modo de adorar Cristo. E eu falei tudo isso para vocês para chegar no seguinte tema: é que a diferença entre o dízimo da igreja e o dízimo da lei, é que o dízimo da lei eles entregavam para os levitas, e o dízimo da igreja nós entregamos ao nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós entregamos. Então a nossa conexão com o dízimo, preste bem atenção nisso, não é a conexão com a lei, é a conexão com Melquisedeque, porque ele tipifica a pessoa de Cristo.
E quando colocado diante do Senhor Jesus, Abraão o adorou com as suas riquezas. E o autor de Hebreus não substituiu isso por uma outra prática. É por isso que é justificado falar de dízimos na nova aliança. Pois bem, a pergunta que fica é: onde nós entregamos esse dízimo? No Antigo Testamento entregava na casa de Deus. No Novo Testamento entrega onde? Na nova casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Então não mudou isso, a Bíblia não apresentou nenhuma mudança, continua sendo assim. Isso é para dizer para vocês que eu não tenho o poder e a autoridade de decidir o que eu vou fazer com o meu dízimo. Eu não tenho essa autoridade. Eu vou dar isso aqui na igreja, isso aqui eu vou dar numa instituição de caridade, isso aqui eu vou fazer, e você administrar. Não foi assim que Deus estabeleceu, é para ser entregue na casa de Deus. E a casa de Deus vai dar o destino, evidentemente, com a participação de todos. Para que mais serve o dízimo na era da igreja? Serve para o sustento da nova classe de sacerdotes, por assim dizer. Vamos olhar 1 Coríntios 9, eu estou já caminhando para o meu final. 1 Coríntios capítulo 9. Eu disse para vocês no início que o Novo Testamento faz uma conexão entre o sustento dos levitas no Antigo Testamento e o sustento dos obreiros no Novo Testamento. Então 1 Coríntios capítulo 9, aqui a igreja de Corinto estava, pelo fato de sustentar o apóstolo Paulo, eles estavam chamando Paulo de ganancioso, e Paulo escreveu esse capítulo para justificar que o sustento dele era de direito. No capítulo 9, verso 7, ele diz o seguinte: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite materno? Porque falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Ele volta para a lei: não atarás a boca do boi enquanto pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Então quando Deus disse lá que você não pode amarrar a boca do boi para ele não comer enquanto ele estiver no meio do seu trabalho, a pergunta de Paulo é: era de boi simplesmente que Deus está falando, que ele se preocupa com o sustento de animais apenas? Aí ele diz, versículo 11: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? E por fim, ele vai até o sacerdócio, no verso 13, quando diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar não tira do altar o seu sustento? Então ele está arremetendo aqui ao Antigo Testamento, ao sustento dos levitas. E ele diz que o sustento dos obreiros da nova aliança segue o mesmo padrão. Eles ministram no altar, o sustento deles vem do altar. Meus irmãos, quando a igreja falha nesse ponto, toda a obra de Deus padece. É muito difícil quando um pastor não pode se dedicar completamente à obra de Deus. Eu louvo ao Senhor porque eu tenho esse privilégio, mas eu tenho muitos colegas que não têm. Os apóstolos em Atos capítulo 6 disseram: não é justo a gente deixar de pregar e orar para servir as mesas. Então escolham gente para servir a mesa e nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Tenho muitos colegas que não têm condições. Muitos colegas que não têm condição de buscar excelência no ministério, de visitar, de aconselhar os irmãos durante o dia, de receber pessoas na sua casa. Às vezes trabalham 8, 10 horas por dia, e quando chegam à noite vão ter que preparar a mensagem, estudar. Vocês não imaginam o quanto isso é terrível. Ele não tem condição de se preparar, ele não tem condição de continuar crescendo, aprendendo da palavra, se dedicando. Muitos não têm segurança na velhice. Enquanto estão novos, vigorosos, as igrejas estão procurando, mas chega o tempo da velhice que eles não têm mais condições, são abandonados. Às vezes vão viver de donativos, alguns até passando necessidade. Eu conheço gente assim, e eu sempre me entristeço quando eu lembro disso. Igrejas em que os irmãos seguram o dízimo para tentar tirar o pastor. Vi isso. Aconteceu com um grande amigo meu, grande servo de Deus, um bom pastor.
mas ele sofreu um desgaste ministerial por causa de uma construção de igreja. Viu, irmão Paulo? É por isso que eu não quero me meter com construção, por isso que eu entreguei para o senhor, porque parece que construção sepulta o pastor. A igreja levantou o prédio e o pastor fica sepultado lá embaixo. Mas por causa do desgaste de uma construção, os irmãos começaram a reter o dízimo. E esse homem, esse pastor, ele ficou depressivo, os filhos passando fome, e ele deixou o ministério completamente. Hoje não quer nem saber de ser pastor. Coisas como essa, irmãos, acontecem quando nós nos comportamos como se fôssemos os proprietários do nosso dízimo e não o Senhor. Quando nós entendemos que é do Senhor e eu entrego para o Senhor, eu não entrego para o pastor, eu entrego para o Senhor, eu vou tratar o pecado do pastor, caso ele esteja pecando de maneiras bíblicas, confrontando o pecado dele e até retirando ele da igreja, se for o caso, mas não fazendo esse tipo de covardia. Eu diria para vocês que esse é o dízimo segundo a lei de Cristo, não segundo a lei de Moisés. Irmãos, eu tinha outras coisas para falar. Eu queria olhar com vocês Mateus 23, mas eu acho que eu já falei o suficiente, e eu quero caminhar para as nossas conclusões e depois nós vamos orar. Eu creio que a maioria das pessoas que se levanta contra a prática de dízimos na igreja, na verdade a maioria delas tem avareza disfarçada e maquiada no coração. O profeta Ageu, ele falou certa vez que as pessoas estavam morando em casas luxuosas, enquanto a igreja, a casa de Deus estava em ruínas. E meus irmãos, hoje não tem sido diferente. A nossa geração é tremendamente consumista. Entretenimento é a bola da vez. E esse materialismo de desfrutar, de comprar, de adquirir, de criar necessidades que na verdade você não tem, e formando um padrão de vida muito superior daquele que você deveria cultivar com um pouco mais de modéstia, criando esses padrões de vida, faz com que no final das contas, para a casa de Deus, para a obra de Deus, sobrem apenas os farelos, quando sobram. Eu quero dizer aos irmãos que o dízimo é um sistema bíblico justo e creio que unificador. Todos são unificados dentro do mesmo sistema. Se você tem um que entrega 10 mil, se você tem um que entrega 50 reais, aos olhos de Deus, quem é que entrega mais? Nenhum entrega mais. Os dois entregam a mesma quantia. Os dois entregam 10%. Os dois têm o mesmo impacto. É parte da lei de Cristo, atravessa toda a Bíblia, é um gesto de adoração, é um modo de você dizer que Deus governa todas as áreas da sua vida, inclusive o seu dinheiro. Eu tinha um antigo pastor que dizia assim, que a última parte do nosso corpo que se converte é o bolso. O dízimo protege o seu coração da avareza. Uma boa forma de você lutar contra a avareza é você doar dinheiro. Doar dinheiro faz com que você seja o senhor dele, não que ele governe a sua vida. E meus irmãos, isso honra a Deus, isso traz estabilidade para a congregação enquanto ela realiza a obra do Senhor. Então quero dizer para os irmãos que, meus queridos, chegou a hora da gente parar de tratar a casa de Deus com desprezo. A noiva de Cristo não é para viver de migalhas. O trabalho de Cristo é para ser honrado com as primícias da nossa renda. Eu li a respeito de uma igreja de 70 membros, que teve a sua energia cortada na hora do culto por falta de pagamento. Você imagina o tamanho do mau testemunho? De igrejas que se comprometem em sustentar trabalho missionário, e quando chega a época de mandar o recurso do missionário, a igreja não tem condições. E os pastores, eles ficam como bobos, tentando criar uma estratégia, semana após semana, para tentar convencer as pessoas a doar aquilo que Deus já disse que é a obrigação deles. Está na hora, irmãos, da gente parar com isso, da gente se arrepender e comprometermos-nos a adorar o Senhor completamente, com o nosso corpo, com o nosso canto, com o nosso coração e também com as nossas saúdes. Com os nossos bens, melhor dizendo. Por fim, não entregue o seu dízimo ao Senhor como para fazer uma barganha.
Eu dou porque Deus vai dar em dobro. Eu dou porque Deus vai abrir as janelas do céu. Eu dou 10 mil porque o mês que vem Deus vai me devolver 20 mil. Isso é o melhor investimento que existe no mundo, né? Se descobrirem isso aí, os bancos vão falir. Isso não é bíblico, irmãos. Sagradas Escrituras não prometem isso. Eu pergunto para você, Abraão, quando deu dízimos a Melquisedeque, ele deu porque ele queria receber alguma coisa, ou ele deu porque já havia recebido? Ele já havia recebido. Ele já tinha sido abençoado. O dízimo é um gesto de gratidão. É uma maneira de você dizer: Senhor, o Senhor governa a minha vida, governa o meu dinheiro. O Senhor já me deu a maior de todas as bênçãos da minha vida, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E quando eu consagro para o Senhor essa pequena parte da minha renda, é para dizer que eu te amo, para dizer que esse é o meu gesto de adoração, que eu honro ao Senhor, e eu quero abençoar a tua casa, eu quero ver a tua obra sendo expandida através das minhas doações. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, e que nós nos arrependamos da nossa avareza, e servamos ao Senhor com as primícias da nossa renda, para glorificar o nome dEle, porque Ele merece. Amém. Vamos orar. Senhor, Tu sabes quanto foi difícil esses dias, orar, ponderar, ler sobre esse assunto, quantas lutas experimentei na alma, mas eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de entregar essa palavra. E está entregue, Pai. Agora eu peço que o Senhor faça aquela obra que Te apraz, que o Senhor seja honrado na vida desses irmãos, e que a nossa igreja seja uma igreja fiel ao Senhor, para fazer a Tua obra com generosidade, ampliando a nossa visão e as nossas ações. Pedimos que o Senhor nos perdoe por nossa infidelidade. Como pastor da igreja, eu peço perdão ao Senhor pelos missionários que receberam recursos atrasados nossos. Eu peço perdão ao Senhor por isso, e assumo essa responsabilidade como representante dessa igreja. E eu peço que o Senhor permita e trabalhe em nosso coração para que isso nunca mais ocorra, mas que nós sejamos muito generosos e prontos a entregar aquilo que o Senhor requer de nós.